bênção que vai além dos limites da nossa compreensão, ou até mesmo da nossa razão ou da ciência. Isso é servir ao Senhor, isso é adorar ao Senhor, sem os limites que muitas vezes a nossa compreensão, a nossa natureza humana coloca, mas o Senhor não tem esses limites que nós temos, não. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é todo poder. A presença dele está além, muito além dos nossos limites, das nossas compreensões, da nossa compreensão. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor revela as nossas orações, até mesmo a quem nem está nos ouvindo. Muitas vezes Ele traz à nossa mente, ao nosso coração, às vezes até em visão. Não tenho, pelo menos até a presente data, não tenho, digamos, o dom de visão, né? Tem pessoas que têm, glória a Deus, né? Mas, então muitas vezes Deus revela claramente algumas situações, seja necessidade, ou seja orientação do que deve fazer, do que não deve fazer. Às vezes, visivelmente, pessoas são reveladas, literalmente, e aquilo ali traz aquelas pessoas, tanto a quem é revelado, quanto aquele que foi revelado, eleva aquela palavra de consolo, de orientação, ou de repreensão, ou de confirmação, leva tudo isso. Isso é tão bom, isso é maravilhoso. Às vezes não tem a visão, às vezes não tem o ouvir, mas às vezes Deus revela ao nosso coração a necessidade de alguém, ou a bênção para alguém, ou uma orientação, ou às vezes até uma repreensão. Isso é além dos limites da ciência, é além dos limites que os nossos olhos podem ver, porque a nossa compreensão pode chegar. Eu mesmo já orei por algumas situações, por algumas pessoas, que eu não sei o nome, mas veio ao meu coração a certeza do que estava acontecendo. Não sei nem a nacionalidade, mas a certeza, a parte espiritual dessas confirmações, dessas revelações nos nossos corações, no meu coração, já aconteceu algumas vezes. Isso é maravilhoso. Isso é por demais maravilhoso. Isso é além das nossas compreensões. E nós damos graças a Deus por isso. Nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Diz assim: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas, e com todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, e se isso
vem do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E outra versão diz que nos tempos de Saul não faziam caso da arca, não dava a devida importância. Eu glorifico ao Senhor pela sua palavra, porque a sua palavra é poderosa. A palavra do Senhor é poderosíssima. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, as estrelas, as águas, a separação, os luminares. Tudo pelo poder da palavra. Tudo pelo poder da palavra. No Evangelho de João, primeiro capítulo, primeiro versículo diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo, palavra. E muitas vezes nós não damos a devida importância à palavra. E que eu quero me referir aqui é a palavra de Deus. A nossa palavra também tem poder. Tem algumas pessoas que às vezes, não controlando o seu ímpeto, falam coisas que não devem, agridem outras, ou desfazem de outras, com a palavra. Eu já disse algumas vezes e vou repetir: a palavra pode ser uma arma que mata sonhos. A palavra, ela pode ser uma arma que mate, ou que mata sentimentos. A palavra, ela pode ser uma arma que destrói interiores. Essa palavra eu menciono a palavra humana. E aí muitas vezes a pessoa diz assim: eu estava nervoso. Desculpe. Se ela faz isso de coração, amém. Mas se ela vive fazendo isso, cai em descrédito. Porque ela sempre está nervosa. Ou sempre está nervoso. Sempre, às vezes, age como uma metralhadora, disparando agressões. Às vezes a mesma palavra, que se falada de um modo brando, como diz a palavra, que a palavra diz, a palavra de Deus diz que a palavra branda acalma o furor, mas a insensata promove ou suscita ira.
Às vezes a mesma palavra que a pessoa fala de um modo agressivo, se ela falasse brando, seria tranquilo. Muitas vezes nós não damos a devida atenção à palavra que sai da nossa boca, não é? Hoje tem muita palavra escrita, sinais, símbolos, né? A pessoa quer demonstrar uma felicidade com alguém, ao invés de escrever, poxa, muito obrigado, estou muito feliz, ela bota uma carinha feliz. Não é? Ou então, abreviações, né? De palavras. Então, há uma infinidade de símbolos, né? Mas a palavra, ela também pode ser como uma semente que vai frutificar nos corações, como esse versículo que eu citei, que diz que a insensata suscita ira, mas a branda acalma o furor. Ao passo de muitas vezes as pessoas de trazer uma palavra branda em meio a uma crise, em meio a alguma coisa que se ouve, ou alguma cena que se vê, muitas vezes se traz uma palavra insensata. Mas quando ela é trazida de um modo brando e de um modo sensato, quando no nosso coração existe um amor e nós falamos daquilo que está já no nosso coração, então isso produz como uma semente que aquela pessoa que ouvir vai frutificar dentro dela. Não é vai dar tudo errado. Pensa direitinho, de repente pode dar certo. Não é você não presta. Olha, da próxima vez vai ficar melhor. Não é isso, não vai dar certo. Ora a Deus, confirma com Deus, se empenha legal, olha bem o que você está fazendo. Não é assim, fulano, ruim, maldito. Não é assim. É assim, bendito, Deus te abençoe. Olha, eu não gostei do que você fez, mas está perdoado. Não, você nem pediu desculpa, mas olha, se eu te fiz algo que você não gostou, me perdoa. É esse tipo de palavra. Isso, ao invés de trazer conflito, rancor, vai trazer esperança, perdão, alívio, vai trazer paz. É óbvio, é claro que tem aqueles também que não aceitam. O coração está tão cheio de trevas, não tem como classificar de outro modo, tão cheio de argumento, que a pessoa pode sinceramente pedir desculpa, foi mal, de coração. Mas muitas vezes a pessoa não quer a sua desculpa. Quando chega nesse nível, é ladeira abaixo. A verdade é essa, ladeira abaixo. Só mesmo se a pessoa se converter a Deus, ou se reconverter, digamos assim. Mas como é isso? Tem gente que precisa voltar ao caminho, se desviou.
verdade. Tem pessoas que já perderam o rumo faz tempo. Vai para a igreja no domingo, mas no domingo mesmo, depois que sai da igreja, está brigando antes de chegar em casa. Tem pessoas que pregam bem. Eu falo aquilo que o Espírito Santo manda, entende? Eu realmente não estou nem aí se pegar em alguém. De verdade. Eu falo a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus. Às vezes prega bem, às vezes canta bem. Às vezes é os olhos do pastor, às vezes é o próprio pastor. Às vezes é os olhos da igreja, mas é a própria igreja que está fazendo isso. Às vezes é os olhos do mundo, santa mulher, santo homem, grande pastor, grande missionária e tudo mais. Mas às vezes é um sepulcro caiado. Já perdeu o rumo faz tempo. Às vezes a agressividade é a segunda palavra, é o segundo nome daquela pessoa. Agressividade, brutalidade. Às vezes uma podridão que às vezes o mundo não faz. O mundo pecador lá fora tem mais coerência do que muitos que estão travestidos de evangélicos. Tem uma roupa, tem uma aparência, tem um perfil, né? É o que o mundo vê e é o que é real. O que o mundo vê, maravilha. Queria ter uma pessoa assim, um amigo assim, uma amiga assim, uma mãe dessa, uma esposa dessa, uma filha dessa. Que o mundo vê. Mas o que realmente é, só Jesus para libertar, salvar, transformar, limpar, para poder a pessoa ser salva. Porque o que o mundo vê é lindo, maravilhoso. Mas por dentro, angústia, rancor, brutalidade, desamor, mundanismo. A palavra, ela tem o poder de matar uma pessoa, os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Às vezes, uma vida espiritual até mesmo. Se tiver vulnerável, se tiver exposto, como diz em Mateus 13, uma parte da semente cai à beira do caminho. Vem as aves e come aquela semente. Interessante, não é o texto que nós lemos, mas eu creio que o Senhor está continua querendo falar sobre palavra. Tem pessoas que parecem as aves do céu. Como é isso? Agora endoidou? Não, verdade. Ela vive para comer a semente que cai no coração dos outros. Vive para desfazer aquilo que está. A pessoa recebeu uma palavra, aí pensa, poxa, eu acho que eu vou fazer aquilo, ou vou comprar aquilo, ou vou fazer isso para o Senhor. Aí vem uma ave do céu, meu Deus, e come aquela semente. Daqui a pouco é tipo, vai não, que isso, para com isso, besteira, isso. Aí a pessoa é mesmo, pronto, acabou de ser roubado. A sementinha que estava ali ia frutificar, acabou de ser roubado. Outros são espinhos. A Bíblia diz que a segunda semente
A segunda parte cai em pedregais. Não tem. Uma parte da semente cai em pedregais. Nasce. Mas aí vem o sol. Tem gente que não é o sol, mas queima feito o sol. Mas ele não queima uma carne para assar. Ele queima o sonho dos outros. Queima o sonho dos outros. Poxa, pai, poxa, mãe, poxa, esposo, poxa, irmão, poxa, marido. Gostaria de fazer isso. Vai dar certo, não, te deu tudo errado. Ele não é o sol, não, mas ele queima como se fosse uma labareda, que às vezes sai do inferno, para desfazer, queimar o sonho das pessoas, a esperança, muitas vezes um objetivo que a pessoa tem, bom, que eu creio que às vezes vem da parte de Deus. Aí vem um outro com a labareda, sabe? Mas não vem do sol de Deus, não. E queima aquilo. A pessoa é mesmo, acho que não vai dar não. Chega feliz e sai triste. Outros é igual espinho. Sufoca, cresce e vai enfiado lá no meio da sementezinha. E eu estou falando de palavras, até mesmo sonhos, até humanos, objetivos materiais, bons, mas materiais, como eu mencionei anteriormente. Mas tem os espirituais também. Tem a parte espiritual. Não, que isso? Você não tem dom disso aí, não. Você é profeta agora? Ah, tá, agora você é pregador. Em nome do Senhor Jesus, se Deus colocar no coração de alguns, Deus tem levantado pregadores, missionários, pastores, pastorais. Deus tem levantado muitos. Tem muitos que montam em alguns versículos, se achando como se fosse Paulo, como se fosse um apóstolo, distorcem. Muitas vezes, sabe, cravam aqueles versículos sem um amor por trás daquilo, apenas com um legalismo, para destruir os sonhos que Deus tem dado no coração de muita gente. Eles vão se entender com Deus, mas eu quero te dizer, amigo ou amiga que está ouvindo ao alcance da nossa voz, em nome do Senhor Jesus, se Deus colocar no coração, confirme com Ele, confirme na palavra de Deus. Não deixa ninguém roubar os teus sonhos, não deixa ninguém tirar aquilo que Deus tem feito nos corações, na vida de muita gente. Há necessidade neste mundo que nós estamos vivendo de pessoas que vivam para Deus, que preguem a palavra. Os campos estão brancos para a ceifa. Há um rio de incredulidade, um rio de água gelada correndo pelo mundo afora. Tem muita gente que não quer nem ouvir de igreja, não quer nem ouvir de pastor, de palavra de Deus, quer fugir. Muitos escandalizaram a palavra de Deus com tantas regras, disciplina daquilo. Outros com tanto dinheiro, a pessoa entra, volta, e é dinheiro de um dia, dinheiro do outro, é campanha para aquilo, campanha para aquilo outro, e é dinheiro. O sangue de Jesus tem poder. Espírito de avareza, espírito de mamon. A pessoa parece que está indo para a igreja para adorar dinheiro. O sangue de Jesus tem poder para repreender o espírito de mamon de muitos lugares de adoração, que era para estar pregando a palavra de Deus de graça, mas não porque eu tenho que pagar aquilo, outro. Glorificado a Deus seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não dá abertura para mentira, avareza, para idolatria,
Qualquer coisa que envolva avareza, idolatria, mentira, está fora da Bíblia. A intenção pode ser o aluguel, mas se tiver idolatria, mentira, avareza, está fora. Está fora. A arca de Deus, a intenção era boa, de tirar, de trazer a arca novamente, de dar o valor. Mas sabe o que mais importante tinha na arca? Sabe o que mais importante tinha na arca? Era a palavra. A arca da aliança, ou a arca do pacto, ou a arca do concerto, tudo é a mesma coisa. Ali, um lugar pequeno, por cima da arca tinha uma tampa, tipo uma tampa, um propiciatório ali. E em cima desse propiciatório, 2 querubins, tudo de ouro. Mas o que era mais importante estava dentro da arca. É a palavra. A palavra de Deus é o mais importante da nossa vida. A palavra de Deus é o mais importante da nossa vida. É ela que nos corrige. É ela que nos apoia, que nos traz esperança, que nos mostra o caminho, que nos mostra aquilo que nós devemos e o que não devemos fazer. Não é apenas saber de cor salteado. Eu mesmo sou difícil guardar algumas coisas. Mas é praticar aquilo que crê. Aquilo que lê é praticar. Não só decorar, o Senhor está escrito, já preguei 10 vezes sobre aquilo. Não é isso, não. A pessoa pode ser indouta de um modo mais maior possível. Pode ser a pessoa mais indouta que existe, melhor dizendo. Mas se crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aleluia, se viver pelo que crê, se confessar e se viver pela confissão que fez, será salvo. A obediência à palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria. Glorificado seja o nome do Senhor. A arca, depois, talvez no início do período babilônico, quando Nabucodonosor tomou Judá, Jerusalém, Israel, alguns dizem que a arca já não estava. A arca sumiu. Deus pode ter levado essa arca, Ele mesmo pode ter escondido. Alguns imaginam que Jeremias pode ter escondido essa arca, e depois disso ficou o templo sem a arca. O templo foi reconstruído, mas sem a arca. A palavra de Deus já foi retirada. Isso é um problema. Porque o mais importante, como eu já disse, é a palavra de Deus. Você pode ter um lugar bonito, lindo, parecer igreja, parecer um templo. Se não tiver a palavra, alguém pode até querer reconstruir uma determinada arca, até seguir as medidas que foram e até usar os elementos que foram.
Pode até ser bonito como fonte de consulta, olhar assim, culturalmente falando. Se alguém fizer isso. Mas eu prefiro, sinceramente, ficar com o que Jesus disse: destruir esse templo e eu reconstruirei ele em 3 dias. Deus mudou as coisas, sabe, meu amigo? Deus mudou as coisas. O templo que foi construído, que foi destruído, depois foi reconstruído e foi destruído de novo. O templo de Herodes, destruído na década, digamos assim, no ano 70 depois de Cristo, mais ou menos, cuja a arca já não estava lá. Jesus disse que ele reconstruiria o templo em 3 dias. O templo de Herodes demorou 46 anos, assim diz a Bíblia, para ser reconstruído. E Jesus refez o novo e vivo templo em 3 dias. Deus ressuscitou ao 3º dia e está vivo para sempre. Depois ele disse: vós sois o templo do Espírito Santo. Um dos seus servos disse isso. Um dos seus apóstolos. Vós sois o templo do Espírito Santo. Creio que foi Paulo. Aí você vê, poxa, tem gente, poxa, então se eu sou o templo, o que é mais importante que tem que estar dentro de mim? Eu estou falando aqui há alguns minutos. A palavra de Deus. Caso você não tenha a palavra de Deus no seu coração, não é no peito aqui o coração, porque aqui é uma bomba de sangue, que nós dependemos dessa. Mas o coração, quando a Bíblia fala, é a sua mente, é o seu espírito, a sua alma. A palavra de Deus precisa estar dentro da sua mente. Então, no lugar mais importante de você, a palavra de Deus vai estar lá. Então o templo está completo. Se nós somos o templo do Espírito Santo, e nós somos do Espírito Santo, o que é de mais importante é a palavra de Deus dentro de nós. É como se tivesse ali uma arca. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que quando o sacerdote oferecia sacrifício pelo povo e por ele, queria consultar a Deus no lugar santíssimo, a presença de Deus ele via através dos querubins, ele de um lado da arca e a presença de Deus do outro lado. A arca também é um lugar perigoso. Aí você diz: ih, agora que é isso? Tem um lugar perigoso dentro de mim? Tem. Do mesmo modo que a arca era um símbolo que guardava ali a palavra de Deus, a qual Deus se manifestava na presença do sacerdote, do sumo sacerdote, não é qualquer um que podia tocar nela, não. Não é qualquer um que pode tocar nela. Não é assim o sacerdote: hoje eu vou dar uma lustrada nos querubins de ouro, vou dar uma entrada lá no lugar santíssimo, porque hoje eu estou a fim de ir lá. Não era não, se ele fizesse isso ele morria ali mesmo. Morreria. É ordenado um período, um tempo de sacrifício. Tinha que ter o primeiro sacrifício, depois ele ia lá. Hoje, o que nós temos, já há 2000 anos, é o sacrifício de Cristo Jesus. Por causa do sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos entrar na presença do Senhor muito mais rápido do que o sacerdote entrava no tempo da lei. Mas isso não quer dizer que nós podemos chegar de qualquer jeito. E eu não estou falando de legalismo, não. Eu estou falando de coração puro e sincero. Caso contrário, você pode morrer nessa. Se
Se você pensar assim, eu penso o que eu quiser, eu faço o que eu bem entender, a boca é minha, não é isso que muita gente fala? A boca é minha, está na minha mente, ninguém vai saber também, eu posso pensar o que eu quiser, posso falar o que eu quiser, tudo certo. Não é assim não. Você pode cometer um pecado e Deus te cobrar seriamente. A obra é de Deus. Deus age com um amor mais inclusivo que existe, porque amar o mundo, para mim, isso é inclusivo. Mas existe um padrão de santidade. Estou falando de algumas coisas assim por fora, não. Estou falando por dentro. Caso você não seja separado, caso você não tome cuidado, você pode morrer. É um lugar perigoso, o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é um lugar onde Deus se manifesta gloriosamente. Poder de Deus. Presença gloriosa do Espírito de Deus. Mas é um lugar perigoso para aqueles que não dão a devida atenção, o devido respeito. Aí você diz, poxa, é verdade. É o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Que nós possamos meditar nas palavras, no sentido natural, que nós sejamos semeadores de boa semente, não de sementes ruins, podres, e ao mesmo tempo que nós possamos meditar e viver pela palavra de Deus, respeitando ela e anunciando ela, para que nós nem corramos perigo e para que o Senhor de toda palavra, que o Senhor Deus possa se agradar do nosso serviço a Deus e daqueles que ainda não aceitaram Jesus, que possam aceitar o Senhor Jesus e viver da sua palavra, porque o que é mais importante na nossa vida é a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós te entregamos todo esse culto em tuas mãos, meu Deus e meu Senhor, que o Senhor possa plantar essas palavras nos nossos corações, meu Deus, para que de modo algum nós venhamos, Senhor, a se esquecer disso, viver, Senhor, daquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos, meu Deus, que tudo seja pela tua palavra, Senhor. Eu te peço isso, que o Senhor nos guarde, meu Deus, que o Senhor possa trazer discernimento, Senhor, da tua palavra, para que nós possamos prosseguir, meu Deus, nesse combate, meu Deus, que nós temos todo dia, meu Deus, com o mundo material e principalmente, Senhor, com o mundo espiritual. E nós vencemos nisso, Senhor, vencemos isso com a palavra. Tu, quando enfrentaste o inimigo, o Senhor venceu ele pela palavra. E nós assim cremos, Senhor. Que o Senhor possa nos guardar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.